Olá, mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo habitual e semanal da lição da Escola Sabatina, em que, nesta reta final deste trimestre, estamos a falar das aventuras, se podemos dizer assim, de Paulo, quando estava detido em Jerusalém, quando foi detido depois em Cesareia e mais tarde quando ele foi para Roma. Hoje, na penúltima lição deste trimestre, falaremos do tempo em que ele esteve justamente em Cesareia e dos contactos que ele manteve com os líderes romanos que ali estavam. Mais uma vez temos o professor Paulo Cordeiro. Olá, pastor. Olá, Filipe. E vamos começar com uma oração. Nosso bom Deus, nós te queremos agradecer porque tu nos trazes aqui mais uma vez para pararmos um pouco e nos debruçarmos sobre os teus assuntos. Te suplicamos que tu nos inspires e tu nos prepares para entendermos o assunto que vamos debater aqui e que isto nos traga um bom ensinamento e um bom fortalecimento espiritual para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, como dizíamos, estas últimas lições, já falámos disto a semana passada, elas falam de momentos em que Paulo teve a sua liberdade privada, em que teve que passar por forte perseguição, normalmente dos judeus, era de onde vinha a mais forte perseguição, embora também os romanos o tivessem castigado, mas em consequência das queixas que os judeus apresentavam perante ele. A semana passada nós falámos dos episódios que ocorreram em Jerusalém, onde Paulo finalmente chegou lá, e depois nós também falámos que a mão romana providencialmente protegeu Paulo, e chegámos à lição desta semana em que ele está em Cesareia, em que ele está protegido perante um procônsul, que era um oficial romano, que ali estava, e que impedia que os judeus fizessem aquilo que muitos gostariam de fazer, que era, como vimos a semana passada, acabar com a vida de Paulo. Há uma linha condutora em todos estes episódios que é a seguinte, pastor, talvez nos possamos demorar aqui um pouco. Constantes, frequentes e persistentes acusações contra Paulo, mas nunca ninguém conseguia demonstrar e provar essas mesmas alegações. Portanto, Paulo era, conforme nós dissemos a semana passada, acusado falsamente. E até mesmo os próprios oficiais romanos que o entrevistavam, que falavam com ele, chegavam à conclusão de que nada encontravam naquele homem. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, o Félix, que percebeu, e nós vemos isso entre os versículos 10 e 19, em que Paulo tem o seu discurso, em que depois Félix vai perceber que não tem nada que acusar este homem, mas para não desagradar aos judeus, para não evitar problemas políticos para a sua carreira pessoal, acaba por manter Paulo ali na prisão. Ou seja, os servos de Deus podem ser confrontados com injustiças que aparentemente não são resolvidas, não são sanadas, e têm que suportar isto, embora saibam que é uma injustiça aquilo que estão a passar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, apenas para fazer aqui um paralelo que suscita um bocadinho esta discussão, estou-me a lembrar, por exemplo, de José, filho de Jacó, no Egito, que esteve na prisão de uma forma totalmente injusta, que ele sabia que era injusta, ainda assim deu o seu melhor em termos do seu comportamento, da sua postura naquele local. E o mesmo acontece agora com Paulo, agora aqui. Sem dúvida, Filipe. Eu aproveito para dizer que, pessoalmente, não aprecio quando algumas pessoas às vezes dizem, e já ouvi este argumento várias vezes, mas afinal eu estou a trabalhar para Deus, para a sua causa, e porquê que Deus permite isto, porquê que Deus permite aquilo? Se eu estou a trabalhar para Deus, se eu estou a fazer a vontade de Deus, porquê que Deus permite que eu seja falsamente acusado, por exemplo? Bom, como dissemos a semana passada, isto foi o que esteve na origem do grande conflito. Ou seja, foram falsas acusações, não foi só uma, foram várias, que Lúcifer dirigiu contra o próprio Deus. Portanto, nós temos de ter a plena consciência deste grande conflito. Aliás, se nós quisermos compreender a realidade à parte do grande conflito, estamos logo em maus lençóis. Porque não é possível nós compreendermos a realidade em que vivemos sem esta compreensão do grande conflito onde nós estamos, quer queiramos, quer não, envolvidos. Portanto, as falsas acusações fazem parte, são inevitáveis na vida do cristão. E, portanto, quando nós somos alvo delas, em vez de nos perguntarmos porquê que Deus permite isto, devemos lembrar, mas Deus também, Ele próprio, sofreu isto. Portanto, ele na pele está a sofrer estas falsas acusações. E não é só há anos, é há milénios.
Portanto, isto faz parte do grande conflito e Paulo viveu claramente na pele estas falsas acusações. Pastor, sobre Félix, há 2 detalhes que eu gostaria de destacar aqui e que estão nos versículos 25 e 26. É que Paulo, na pregação que faz a Félix, que o mandava chamar, aliás, e sua mulher, que era judia, também assistia, Paulo falou, versículo 25, da justiça, da temperança e do juízo vindouro. E Félix parece que não gostou muito, porque diz que ele ficou amedrontado e mandou-o embora. Parece que a pregação não lhe agradou muito. E depois o versículo 26 acaba por explicar o porquê. 26, do capítulo 24. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse. Também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Ou seja, o servo de Deus, o grande missionário, estava nas mãos de um homem corrupto. Não há outra palavra para dizer isto. Portanto, ele estava à espera de receber suborno, e o aceitaria com muito bom grado, para libertar Paulo e para Paulo se escapar da perseguição que sofria ali. E, portanto, ele chamava Paulo, não tanto para ouvir a pregação que tinha, mas para ver se Paulo cedia e os seus amigos arranjavam uma vaquinha, como costumamos dizer, para pagar, para subornar aquele oficial, que era corrupto por causa disto, para o libertar. E Paulo sabia isso certamente, não estava disposto a ceder num princípio, que isto era um princípio de honestidade, e aproveitava para ainda assim fazer uma pregação sobre a justiça, sobre o juízo, como que dizendo a Félix, tu não estás no bom caminho, esse não é o procedimento correto, e mais tarde ou mais cedo um juízo vai vir sobre ti. Portanto, Deus pode providenciar que os seus fiéis servos sejam colocados em posições difíceis, para fazer pregações arriscadas, ousadas e difíceis. Eu estou-me a lembrar o caso de Natã, por exemplo, quando ele foi enviado ao rei Davi para dizer, olha, tu és esse homem que está a fazer essa coisa errada. Paulo acabava por dizer isto mesmo, porque se Félix era corrupto e queria suborno, e Paulo lhe vai falar da justiça e do juízo vindouro, certamente que o homem sentia-se atacado por aquelas palavras. Ainda assim, este é o discurso de Paulo. Ele não tinha qualquer receio em fazer a pregação que era própria e que era justa, passa a palavra, a fazer naquela ocasião. Filipe, já que referimos a semana passada e volto a enfatizar, Paulo, ele não se deixava mover pelas circunstâncias. Ele tinha algo na mente e era aquilo que ele tinha em mente que o motivava, que o levava à ação. Portanto, ele agia em consciência, não era alguém que agia segundo as circunstâncias. E, portanto, primeiro, não só ele não se deixou subornar, esse é o primeiro ponto, o que para mim é uma lição muito importante para nós. Quaisquer que sejam as circunstâncias, nós como cristãos não nos devemos deixar subornar, porque o deixar subornar viola o princípio da honestidade. Portanto, porque o suborno é algo que, portanto, que... É uma justiça comprada. Exatamente. E não uma justiça justa, passa por justa, exatamente. Portanto, é algo que ultrapassa, portanto, esse princípio da honestidade, como bem disseste. Portanto, nenhum cristão deve entrar por aí. Mas há situações em que não importa as situações. Cá está, o cristão genuíno, ele tem que saber viver... não em função das circunstâncias, mas em função de princípios. Paulo podia ter pensado, é uma injustiça eu estar aqui preso, isto é apenas um jeitinho para eu sair daqui, mas não pensou nada. Não entrou por aí. Alguns poderão alegar, mas Paulo também não tinha dinheiro. Fosse como fosse, eu estou convencido, mesmo que ele tivesse dinheiro, e repara, bastaria Paulo, por exemplo, escrever uma carta aos irmãos e dizer, olha, dê-me dinheiro que eu preciso, sim, e certamente que o dinheiro chegaria. Não foi por aí que Paulo foi. Portanto, Paulo agiu pela sua consciência. E depois aproveitava todos esses momentos em que ele estava junto de Félix para lhe falar da verdade. E assim, ao fazer isso, ele ia responsabilizando cada vez mais Félix, e um dia no juízo Félix não terá desculpas a dizer, eu não sabia, eu não soube, ninguém me disse. Não, disse. Faz lembrar um João Batista que foi ter com Herodes e disse, não pode estar com essa senhora. Exatamente. E o Paulo vai aqui, tens que ser justo e tens que ser honesto. Exatamente. E Filipe, aproveito para dizer o seguinte, quando diz aqui no versículo, nos versículos 24 e 25, eu vou ler os versículos na íntegra, diz assim, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo, e o que é que Lucas aqui nos diz? Passou a ouvi-lo a respeito de quê? A respeito da fé em Cristo Jesus, ok?
Agora, depois de Lucas ter dito que Félix e a sua mulher Drusila ouviram Paulo falar acerca da fé em Cristo Jesus, ele vai explanar em detalhe o que é que está compreendido nesse pacote, digamos assim, da fé em Cristo Jesus, ou seja, o que é que a fé em Cristo Jesus compreende. Pois bem, vamos agora ver quais são as características essenciais dessa fé em Cristo Jesus. É o que vem mencionado no versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça. E depois diz, do domínio próprio, segundo a minha versão, e do juízo vindouro. Estes três aspectos fazem parte integrante da fé em Cristo Jesus. Ou seja, uma fé genuína em Cristo Jesus tem obrigatoriamente que ter estes três elementos. Qual é o elemento da justiça? Pois bem, esta justiça aqui é a justiça de Cristo. Portanto, Paulo foi aqui falar certamente da justiça de Cristo, que é a única, que é perfeita, não há nenhuma outra. Obviamente, quem são aqueles que sentem a motivação, o desejo de receber essa justiça de Cristo? Aqueles que, obviamente, sentem que não a têm. E por isso é necessário que a pessoa se sinta pecadora. Porque se a pessoa não se sente pecadora, como é que ela vai desejar algo que, à partida, ela pensa que já tem? Não tem, mas pensa que tem. Então, Paulo apresentou a justiça, que é a justiça de Cristo. Aliás, gosto muito daquele texto de Jeremias 23:6, que diz, o Senhor justiça nossa. Portanto, a justificação pela fé, o facto de nós, pela graça, aceitarmos a justiça de Cristo, isto é um pilar da fé em Cristo Jesus. Mas não é só. Qual é o outro pilar? O outro pilar é, como diz aqui na minha versão, o domínio próprio. Ou seja, ao receber essa justiça de Cristo, toda a pessoa que recebe essa justiça de Cristo, automaticamente, pelos méritos de Cristo, vai desenvolver na sua vida o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Pois bem, o controle dos seus desejos, dos seus apetites, das suas paixões. Portanto, esta pessoa passa a viver de acordo com a fé que professa. Portanto, uma fé em Cristo Jesus que não se manifeste neste domínio próprio, podemos concluir, é uma fé falsa. E depois, fala aqui também do juízo vindouro. Ou seja, o juízo vindouro faz parte da fé em Cristo Jesus. E porquê que eu estou a enfatizar isto? Porque hoje, no mundo dito cristão, há igrejas que enfatizam muito a justiça de Cristo, ou seja, de que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas depois não enfatizam nada a necessidade que há do domínio próprio, e eu até vou fazer aqui uma correção, porque se a justificação foi genuína, o domínio próprio inevitavelmente se manifestará na vida dessa pessoa. Ou seja, a pessoa nem tem que se preocupar. Ou seja, a pessoa vai, ela própria, sentir essa motivação, porque é Deus que inculca essa motivação na pessoa. E depois, quando se trata de falar do juízo, bom, então aí é que o mundo dito cristão, então aí se esquece completamente de falar. Portanto, volto a dizer, a fé em Cristo Jesus, segundo Paulo, segundo a igreja primitiva, tinha estes três aspectos essenciais. Qualquer fé em Cristo Jesus que seja apresentada hoje ao mundo e que falhe em qualquer um destes três aspectos, essa fé é manca. É manca, exatamente. Fica amputada na sua... Isto é como aqueles banquinhos de madeira que há com três pernas, portanto, estes são os três pilares fundamentais da fé em Cristo Jesus. Se faltar um destes pilares, como disseste muito bem, a fé é manca. E a reação de Félix demonstra que não podemos estar à espera que toda a gente aceite a pregação. Sim. Nem mais, exatamente. Porque ele preferiu continuar a fazer como fazia. Mas Paulo poderia ter pensado muito bem, bom, já que ele não quer ouvir, então não falo. Não, falou na mesma. Faz lembrar aquilo que já lemos aqui a semana passada, aquele texto de Ezequiel 33, que diz, se eu disser ao perverso que ele vai morrer no seu pecado, tu deves falar com ele. A partir daí, isso é da responsabilidade dele. Tu falas. Passado 2 anos, diz o versículo 27, houve uma substituição aqui na liderança dos oficiais romanos. Exatamente. E saiu o Félix e entrou alguém chamado Pórcio Festo, que depois vai fazer o mesmo percurso que o Félix tinha feito. Está ali Paulo diante dele, vai ter que o ouvir para saber, afinal de contas, porque é que está um homem ali detido em segurança há tanto tempo, sem razão aparente, quer perceber o porquê. Deixa-me usar aqui uma expressão muito popular aqui em Portugal, aprenderam todos pela mesma cartilha, ou seja, Festo seguiu... Bom, eram políticos, e portanto seguiu aqui a mesma... E o que é que faz? Porquê é que nós às vezes dizemos, é político? Porque o político faz aquilo que... Vou usar mais uma expressão popular, desculpem-me de usar estas expressões, jogo de cintura, ou seja,
Move-se conforme as circunstâncias. Exatamente. Ou seja, o que faz essa pessoa mover é as circunstâncias e não a consciência. E não os princípios. Ao passo que Paulo era exatamente o contrário. Exatamente. Não eram as circunstâncias que faziam mover, era o princípio. Correto. E, portanto, isto é uma lição fundamental para nós. Podemos ver isso, por exemplo, no caso de Pôncio Pilatos. Foi movido pelas circunstâncias e não pelo princípio. Outro político. Exatamente. Por questões de ambição de carreira. Agora, é evidente que eu não estou com isto a querer dizer que todos os políticos sejam assim. Claro. Agora, infelizmente a maioria são. Agora, um político seja honesto, que se deixa guiar por princípios de consciência, bom, esse será um indivíduo que certamente exercerá uma influência tremendamente positiva na sociedade da qual ele é líder político. Agora, onde é que existem esses homens? Porque para haver homens dessa fibra, o que é que faz um homem ou uma mulher a ser pessoas de fibra? Lá está, mais uma vez, na essência, no âmago da questão tem que estar uma fé religiosa. Se não houver essa fé religiosa, não existe essa firmeza de caráter, essa verticalidade que não se deixa mover pelas circunstâncias. É aquilo porque é aquilo que é a verdade, é aquilo que é a justiça e não me desvio nem um milímetro só daquilo que é correto e verdadeiro. Pastor, o capítulo 25 começa com uma visita, podemos dizer que uma visita de Estado, que Festo faz justamente a Jerusalém. E quando ele chega lá a Jerusalém, diz no versículo 2, que o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, e vamos já ver o que rogaram, mas eu queria dizer uma coisa em primeiro lugar. Eles foram ter com este novo responsável oficial romano para falar acerca de Paulo, porque na verdade queriam que ele o deixasse vir para o apanhar pelo caminho e para acabar com ele pelo caminho, diz o versículo a seguir. Mas aqui eu lembrei-me de algo que talvez podemos comparar com os dias de hoje, pastor. Estes líderes não foram ter com o oficial romano para partilhar a sua fé. Não foram ter com ele para lhe fazer uma pregação evangélica. Não foram ter com ele para nada, a não ser para tentar apanhar Paulo, para tentar rodeá-lo mais uma vez e para acabar com ele. E eu aqui pensei, fazendo uma comparação que permita-me a comparação dentro dos limites possíveis, quando chega um pastor novo a uma igreja, a nossa preocupação é chegar junto do pastor novo, olha, aquele irmão faz isto, aquele irmão faz aquilo, aquele irmão faz o outro, este irmão não pode ser isto, não pode ser aquilo, que a vida dele é assim assado. Se calhar é essa a nossa primeira reação, que tantas vezes acontece isto, e não o ajudar a crescer a igreja, a crescer o pastor e a crescer os irmãos. Se assim é, então é o comportamento igual a estes judeus. Não estão nada interessados na igreja, não estão nada interessados na mensagem e na missão que supostamente deviam ter, estavam interessados em apanhar aquele de quem não gostavam porque, supostamente, ia contra as tradições que eles achavam que devia ser. Que triste comportamento, quando a nossa prioridade, a nossa primeira atenção é logo esta e não aquela que devia ser. Filipe, volto a enfatizar aquilo que já aqui referimos a semana passada, porque, de certo modo, aquilo que estamos a estudar na lição desta semana é uma continuação daquilo que estudámos a semana passada, porque Paulo está aqui, portanto, neste meandro causado por indivíduos que lhe fazem falsas acusações. Temos de ser muito, muito, muito prudentes em levantar falsas acusações, porque ao fazermos isso facilmente nós podemos cair no mesmo espírito que Lúcifer abrigou no seu coração, portanto, de ser um falso acusador. Portanto, a nossa ênfase principal deve ser na mensagem, deve ser na verdade, porque nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade. Este é o meu ponto crucial. Depois, a própria verdade em si é que vai fazer a triagem das pessoas. Não fiquemos preocupados com as pessoas, se há pessoas... Reparem, Jesus viveu os 3 anos e meio do seu ministério público nesta terra com um grande traidor lá... Reparem, será que Jesus não conhecia Judas Iscariotes desde o primeiro dia? Claro que conhecia. E como é que foi o comportamento de Jesus para com Judas Iscariotes? De aceitação, de carinho, de ternura. Deixou-o conviver. Parece que hoje há pessoas que estão muito interessadas em pôr fora da igreja aqueles que pensam que não são as pessoas mais corretas. Devemos ser muito cuidadosos para não cair nesse erro. É um erro terrível. E esse erro faz mais mal a nós mesmos, quando nós o alimentamos, do que possa fazer à igreja. Portanto, Paulo aqui viu-se no meio de uma corrente de acusações, e aliás essas acusações eram falsas, e há aqui um texto que é o
o versículo 7 deste capítulo 25 de Atos, que diz assim: comparecendo este, portanto, que era, portanto, Paulo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Não podiam provar porquê? Porque eram falsas. É uma coisa espantosa, pastor. Veja só, no princípio tentaram que o Festo deixasse Paulo vir até Jerusalém, quando eles não queriam Paulo em Jerusalém, era para apanhá-lo pelo caminho, assim diz o texto. Mas Festo vai fazer aquilo que qualquer pessoa de bom senso faz. Não, vamos fazer aqui um julgamento justo. Eu vou a Paulo, vou ouvi-lo, e vocês venham também e digam o que é que têm contra ele. E aí aparece isso que o pastor estava a dizer. Há muitas acusações, há graves acusações, mas não havia prova nenhuma. Não havia provas, exatamente. Isto é um problema muito grave, pastor. Isto é um problema que tem a ver com maledicência, porque no fundo quer é derrubar a pessoa, custa o que custar. Exatamente. Dê o que der. Não importa o que é justo, não importa o que está bem. Eu não gosto daquela pessoa e quero que aquela pessoa seja derrubada. Este é o espírito que estava aqui nestes judeus. E este espírito existe, repare, muitas vezes nós como seres humanos temos a tendência de categorizar as pessoas, de colocar rótulos. Às vezes dentro da igreja existem estas controvérsias teológicas que opõem os chamados liberais aos conservadores e os conservadores aos liberais. Repare, este espírito se pode manifestar tanto em liberais como em conservadores. Isto aqui isto transcende todas as, digamos, as classificações humanas, porque isto é inerente à nossa natureza pecaminosa e, portanto, se nós queremos andar realmente com o Senhor, não podemos fazer o jogo do inimigo. E o jogo do inimigo é esse jogo sujo de fazer acusações. Portanto, deixemos... Aliás, até o próprio Deus, reparem que tinha toda a legitimidade para acusar Satanás. Estou a falar de Jesus. Reparem, por exemplo, quando nos é dito... em Judas, falando do corpo de Moisés, diz assim no versículo 9 da Epístola de Judas: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse: o Senhor te repreenda. Repare, o próprio Senhor Jesus, que veio para ressuscitar Moisés, e o diabo se opôs, como que dizia: não, este é meu, ele pecou, portanto tem que ser meu, e o Senhor não entrou em disputa com ele, não entrou, não diz aqui o texto, portanto não se atreveu a proferir juízo infamatório. E reparem, Jesus tinha toda a legitimidade para o fazer e não o fez. Então, se Jesus não o fez, quem somos nós para achar que podemos fazer? Portanto, esta é uma área em que devemos ser, volto a dizer, muitíssimo prudentes. Nós devemos declarar o que é justo, nós devemos, com base na palavra de Deus, o que é verdade é isto, o que é justiça é isto. A partir daí, Deus está lá para julgar. Agora, se eu vir o mal a acontecer na igreja, devo falar? Devo. Mas eu devo sempre falar, não para deitar as pessoas abaixo. O que eu quero deitar abaixo é mentira. O que eu devo deitar abaixo é injustiça, não as pessoas. Ou seja, matar o pecado e salvar o pecador. E salvar o pecador, exatamente. Sempre recuperar as pessoas. Nunca... O objetivo do verdadeiro cristão, e agora eu falo não só como cristão, como pastor também, o meu objetivo como pastor não é para fazer mal a ninguém. Eu costumo muitas vezes dizer, e às vezes quando existem diferenças entre irmãos, e às vezes há tendência, já aconteceu, às vezes a pessoa diz: o pastor está mais a defender esta pessoa do que aquela. E eu digo sempre: irmão, eu estou a defender, é verdade, mas eu também o quero defender assim. Eu estou aqui para defender a ambos, não estou aqui para atacar ninguém. Portanto, o meu objetivo deve ser sempre recuperar todos. Agora, há algo a combater? É a mentira, é o erro. Não são os mentirosos como pessoas. Esse é recuperá-los. Portanto, esse foi o ministério de Jesus, esse foi o ministério dos apóstolos. Não é deitar as pessoas abaixo, é recuperar as pessoas. Se há coisa que devemos deitar abaixo, é mentira, é aquilo que é injusto, não as pessoas. O verdadeiro cristão está imbuído de um amor pelas almas e quer salvar as almas, não quer deitar as almas abaixo. Agora, o que movia estas pessoas contra Paulo, não era seguramente um amor pela pessoa, não claro. Era. Isso é evidente. E, portanto, que Deus nos livre de termos este espírito, de permitirmos que este espírito seja cultivado em nós. Não devemos ter nunca um espírito contra as pessoas, contra ninguém, mesmo contra os nossos piores inimigos.
não orou Jesus já pendurado na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Portanto, repara, Jesus estava a orar por aqueles que o tinham acabado de crucificar. Portanto, o que é que isto mostra? Que no coração de Jesus ele não tinha nada contra aqueles. Tinha legitimidade para ter? Claro que tinha. Embora fosse uma grande injustiça aquilo que lhe estavam a fazer. Mas Jesus não tinha nada contra as pessoas. Claro. Ele queria recuperar as pessoas. Este é o espírito que nos deve animar. Sempre. Pastor, aliás, e esse é o espírito que a gente vê em Paulo, no fundo. Sem dúvida. Porque ele não estava ali. Sem dúvida. Ele podia facilmente ali, mais uma vez, ele sim, fazer acusações contra os judeus que as conseguiria demonstrar, e não era exatamente esse o objetivo dele. Mas continuando com o capítulo 25, diz no versículo 8 que em sua defesa, Paulo, mais uma vez, muito inteligente, muito sábio, porque ele estava diante da autoridade judaica e estava diante da autoridade romana daquela província, não é? Exato. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, não pequei nada contra a lei dos judeus, nem contra a lei do templo, ou seja, que era o lugar mais sagrado de Jerusalém, que tinha sido uma acusação que lhe tinha sido feita, vimos isso a semana passada, nem contra César, ou seja, nem contra o Império Romano, nem contra o Estado. Exatamente. Eu pequei. Ao mesmo tempo, o que é que ele está a fazer? Já está, e permita-me a expressão do nosso bom português, já está a meter festa ao barulho também. Porque já está a dizer, olha, tu também tens parte aqui, porque se estás aqui a ouvir-me, é porque estás a considerar que tens que fazer um juízo também. Eu não pequei nada contra César também. Portanto, nem eles como judeus, nem tu como romano, me podem acusar de coisa alguma. Festo, que afinal de contas, pelo que vemos, era da mesma cepa de Félix também. Exatamente. E para provar isso mesmo, Filipe, reparem, vamos comparar dois versículos aqui. Por exemplo, no capítulo 24, versículo 27, diz assim, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo e, querendo Félix, aqui o texto está a falar de Félix, assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Reparem qual foi o motivo que levou este governador romano a manter Paulo encarcerado. Era que agradar aos judeus. Era assegurar o apoio dos judeus. Com certeza. Agora, passemos ao capítulo 25, ao versículo 9, diz assim, então Festo, que foi o sucessor de Félix, querendo assegurar o apoio dos judeus. O meu diz querendo com prazer aos judeus, a minha versão, ou seja, querendo agradar-lhes a ele para ficar tudo então, bem. Tinham ou não tinham aprendido da mesma cartilha? Era ou não é mesmo... Ambos sabiam o que era certo, mas por segundas intenções estavam a fazer o que sabiam que era errado. Exatamente. Outro ensinamento que devemos pensar. Ou seja, eles queriam manter o apoio político, portanto que os judeus os apoiassem como governadores, ou seja, queriam que os seus ratings eleitorais fossem bons e reparem, por causa disso, violar um princípio de justiça, um princípio de consciência. Isto é muito perigoso. Quando nós fazemos algo, qual é a motivação que nos leva a fazer isso? É para agradar às pessoas ou é para nós agradarmos a Deus em primeiro lugar? É para agradar àquilo que é correto, àquilo que é justo ou é para agradar a alguém? E isto é muito importante e há muitas pessoas que às vezes não conseguem deixar de sucumbir a esta tentação, porque é uma tentação muito forte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, Filipe. Vamos imaginar, por exemplo, eu recebo um convite da parte de alguns irmãos para apresentar algo, mas esses irmãos estão mal vistos na igreja. Vou aceitar esse convite ou não vou aceitar? Reparem, se eu aceito, o que é que pode acontecer? Posso correr o risco de dizer assim, se eu aceito ir estar com aqueles irmãos, então podem-me depois identificar a mim como sendo igual a eles. Isso para mim não funciona. E eu peço a Deus que me ajude a nunca me deixar guiar por esses interesses ou por esses condicionalismos. Ou seja, eu devo ir visitar quem quer que seja, independentemente de qual seja o rótulo que essas pessoas possam ter. Porque eu devo ir com a intenção de ajudar, seja quem for. Ajudar com o meu testemunho, ajudar com a visão que eu tenho da palavra de Deus. E então eu devo ir a irmãos, eu devo ir aos gentios, eu devo ir aos romanos, eu devo ir a todos. Reparem, não correu Pedro, e já vimos no estudo deste trimestre, não correu Pedro o risco de ser mal interpretado pelos irmãos quando foi visitar Cornélio, mas ele foi. Bom, é verdade que ele sabia que Deus estava por detrás, mas aqueles que o iriam possivelmente acusar e que vieram a acusar, não sabiam que Deus estava por trás. Podiam pensar, não, Pedro está agora, queres desculpar
pelo facto de ter ido à casa de Cornélio dizendo que Deus o enviou. Não enviou nada, foi ele má intenção que quis lá ir. Bom, pode sempre dizer o que se quer, mas Pedro reconheceu, é da vontade de Deus eu fazer isto vai trazer más consequências, não importa, eu vou na mesma. E, portanto, este deve ser o móvel das nossas escolhas, das nossas decisões. É agradar a Deus e agir em consciência, não para agradar a este grupo ou àquele grupo. Estes homens, estes governadores romanos, quiseram agradar, só fizeram burrada. E parece que este Festo sentiu-se um pouco ofendido por Paulo ter dito que não tem nada contra o Império Romano, também, ou que não fez nada. Porquê? Porque no versículo 9, ele faz, lá está, tentando agradar aos judeus, ele faz uma ameaça a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Ou seja, olha que estes querem-te apanhar pelo caminho, queres que eu te mande para Jerusalém, como quer dizer, cuidado, que está em meu poder, deixar-te ir a Jerusalém e lá já sabes o que é que estes te querem fazer. E Paulo o que é que vai fazer? Eu achei isto aqui numa linguagem desportiva, pastor, eu achei aqui um contra-ataque fulminante da parte de Paulo. Porquê? Porque Festo ameaça o que o manda para Jerusalém, que era onde estavam aqueles que queriam acabar com ele. E o que é que Paulo faz? Paulo, nos versículos seguintes, até ao versículo 12, disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Ou seja, como tu muito bem não sabes. vale a pena estar com essas tentativas, tu sabes muito bem o que é certo e o que é errado. E sabes muito bem que eu não fiz, porque se fizesse já tinha sido apresentado ali as razões. Se fiz algum agravo, versículo 11, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Ou seja, se eu fiz alguma coisa de mal, que me digam que eu aceito a minha culpa. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Ou seja, tu queres mandar para Jerusalém, então eu, como cidadão romano, exijo ser recebido pelo imperador. Exijo ir para Roma. E aqui um detalhe apenas: Paulo conhecia muito bem a lei romana. Com certeza. E, portanto, ele sabia que era um direito que lhe assistia como cidadão romano. E então ele faz recurso a essa lei, apela para César. Com certeza. E quando ele apela para César... Desarmou completamente. Tanto judeus como o próprio Festo. Exatamente. E o Festo, no versículo 12, diz: apelaste para César irás. Ou seja, ele aqui não teve outra hipótese. Não tem outra hipótese, porque lá está, ao contrário dos judeus, os romanos ainda respeitavam a lei. E ainda eram justos no cumprimento da lei, pelo menos nestes episódios aqui. Eram coerentes internamente. É um direito que te assiste, tens direito a fazê-lo. Exatamente. Da mesma maneira como anteriormente estavam a bater em Paulo e deixaram de o fazer quando sabiam que ele era cidadão romano e até o desamarraram e tudo mais. E então, assim Paulo se libertou mais uma vez de um julgamento que Festo até queria que fosse justo, mas estava com segundas intenções. Os judeus não estavam interessados em justiça nenhuma, era só segundas intenções que tinham ali, como é evidente. E depois o que é que acontece, pastor? Depois, Paulo continua durante algum tempo ali. E se me permites, Filipe, interrompo aqui para dizer o seguinte: quando Paulo faz este apelo para César, não apenas ele se livra das acusações que estava a ser alvo neste tribunal em Cesareia, mas no fundo, aquilo que o motiva a apelar para César é porque ele já sabia da parte de Deus que ele deveria ir dar testemunho ao próprio imperador em Roma, porque no capítulo 23, e também vimos isto a semana passada, quando diz aqui: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Claro. Então Paulo sabia que era da vontade do Senhor que ele chegasse a Roma. Para quê? Para dar testemunho junto do imperador. Claro. Então Paulo aqui, como vou usar uma expressão popular também, com uma só cajadada mata dois coelhos, ou seja, consegue livrar-se das acusações do tribunal de Cesareia e ao mesmo tempo prepara o caminho para poder ser conduzido a Roma. E repara, ao apelar para César, eu acredito que as despesas da viagem, etc., aquilo ficou tudo por conta do Império Romano, não é? Portanto, vai gratuitamente para Roma dar testemunho à conta dos romanos. De todo este enredo que estava aqui à volta. Ou seja, o enredo serviu para os propósitos divinos. Ou seja, quanto mais tentavam apanhar Paulo, mais ele ia para cumprir aquilo que Deus tinha destinado para ele. Há aqui também uma questão política. E Paulo estava contente porque sabia que estava a cumprir com os desígnios de Deus para ele. Exatamente. Há aqui uma questão política também, pastor, porque Paulo, ao chegar lá a Roma, e quando ele diz a Festo, não, apelo para César, para o imperador, não é? A questão política qual era? Ele seria enviado para Roma e, diante de todas as alegações, Festo e os judeus sabiam
que o imperador não ia encontrar nele crime algum contra o Estado, nem contra os judeus. Quem ia ficar mal aqui também era o próprio Festo. Porque o imperador ia dizer, então eu tenho lá aquele responsável que não é capaz de ver que este homem não tem culpa nenhuma. Exatamente. Para que é que me incomoda a mim e o homem teve que apelar para vir para aqui? Ou seja, nem assim, Festo teve a hombridade e a coragem de dizer, não, é justo que eu te solte, não tens culpa nenhuma para estar preso. E podiam ter feito. Podiam ter feito. Filipe, tu tocaste num ponto tão importante, e que é este. Quando um servo de Deus se mantém firme na sua consciência, ao fazer isso perante aqueles que o acusam falsamente, pela sua atitude, o que essa atitude acaba por trazer à superfície é o caráter perverso dos outros, que nos estão a acusar. Portanto, aqui pela atitude firme de Paulo, ou seja, não foi ele que sai mal visto daqui, quem sai mal visto aqui são os seus acusadores. Desmascarados a cada momento. São desmascarados, exatamente. Mas é que ficam mal vistos. Ou seja, o que é que ficou provado aqui? Que estes governadores romanos não prestavam para nada. Eram homens corruptos que se deixavam comprar e vender, manipular. Claro. Não tinham a hombridade de dizer, não, é injusto, soltemos este homem, acabou o ponto final. Não. Claro. Não. Aliás, quando ele vai chegar depois junto do imperador, isso mais tarde vai acontecer a mesma coisa. Claro. Vai acontecer a mesma coisa. Na sequência... Ou seja, através da nossa fidelidade, nós desmascaramos a infidelidade dos outros. Com certeza. Nos querem fazer mal. A exposição da verdade sempre denuncia a mentira. Exatamente. Sempre denuncia a mentira. Na sequência deste episódio, diz que depois de alguns dias, o rei Agripa e Berenice, estou a ler o versículo 13 do capítulo 25, vieram a Cesareia para saudar a Festo. Portanto, Festo estava lá há pouco tempo. Exatamente. E eles vieram visitá-lo. Uma visita de Estado. Claro, para lhe desejar um feliz governo ali e por aí fora. Aquelas pomposidades típicas da política. Agora, aqui dois detalhes importantes. Em primeiro lugar, o versículo 14 diz que eles ficaram lá bastante tempo. E depois, há outro detalhe ainda mais importante, é que Agripa, ao contrário de Festo, era muito conhecedor dos costumes e do contexto e das questões judaicas dentro do Império Romano, que era uma coisa muito específica ali, não é? E era porquê? Porque, isto é a história que o registra também, este rei Agripa, e o autor até faz aqui uma menção, era bisneto do Herodes, que tinha mandado matar as crianças quando Jesus nasceu, era sobrinho-neto de Antipas, que tinha mandado matar João Batista, também naquela festa em que eles estavam todos mais interessados em divertimentos, ele foi apanhado, digamos assim, desprevenido, e era filho de Agripa, que tinha matado Tiago, portanto o primeiro apóstolo a ser executado por razão de sua fé. Portanto, até por razões familiares, este rei estava muito por dentro do que era os judeus dentro do Império Romano. E então Festo passa, aqui a partir do versículo 13, contou a história toda do que tinha sucedido, e este Agripa tem interesse em também ouvir Paulo. E é isso que nós vamos ver no versículo 26, este confronto, digamos assim. E repara, pastor, primeiro com os judeus em Jerusalém, depois com Félix, depois com Festo e agora com Agripa. Ou seja, ainda não tinha chegado a Roma, já estava a pregar para 3 oficiais romanos. Exatamente. Quer dizer, ainda não tinha chegado lá para pregar na grande capital do Império e já estava a fazer aquilo que Deus tinha dito, que era falar para Roma, falar para os romanos. Deus estava a preparar Paulo. E quem estava a fazer isto tudo eram os judeus que o queriam perseguir, que é outra coisa impressionante também. Mas então... Deixa-me aqui enfatizar aqui o versículo 19 no versículo 25, porque há aqui um detalhe muito importante que eu quero enfatizar, que é o seguinte. Quando Festo expõe a Agripa o caso de Paulo, ele vai resumir o caso judicial nestes termos. Traziam contra ele, falando daqueles que acusavam Paulo, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, ou seja, o homem não era estúpido o suficiente para não perceber que aqui não havia matéria criminal, portanto eram acusações de caráter religioso. Claro. Portanto, ele percebeu isso claramente, embora não fosse um expert, um especialista em questões religiosas, mas pelo menos percebeu isso. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente, aqui eu acho interessante a forma como Festo vai expor isto à Agripa, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Isto é típico de uma mentalidade secular, ou seja, este homem, este governador, este novo governador romano, que era Festo, como é que ele
em que palavras é que ele expõe o problema. Diz, olha, quer dizer, eu pensava, rei Agripa, eu pensava que estava na presença de um caso de gravidade criminal, mas não, olha, isto são questões religiosas, olha... De superstição, diz até aqui a minha versão. Ah, sim? Que a minha versão diz que tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua própria superstição. Ou seja, considerava a ressurreição como uma superstição judaica. Um mito, etc. Então, repara... Judaico-cristã, neste caso. Então, repara, na mente deste governador romano, portanto, de Festo, ou seja, aquilo era uma questão insensata, quer dizer, era uma questão estúpida. Eu vou pôr por minhas próprias palavras. É como se Festo estivesse a dizer ao rei Agripa: ó rei, olha, isto é uma questão tão parva, porque olha, por causa de um morto, olha, estão a discutir uns com os outros por causa de um morto. E Paulo diz que ele está vivo, que não deve estar bem a bater bem da bola, e os outros, em vez de acharem que ele é um atrasadinho mental, não, ainda fazem guerra por causa disto. Por causa disto. Quer dizer, repara, esta é a forma secular de avaliar as questões religiosas, quer dizer, este homem não está a captar a essência do problema. Estão a discutir histórias e historietas. Então, pai, com essas coisas, estão a discutir por causa de um morto, imaginem. Nós aqui preocupados com a segurança do Império Romano e ele vem para aqui com as superstições deles atrapalhar. Exatamente. Portanto, esta era a mentalidade dos que estavam... Esta era a mentalidade de Festo, volto a dizer, é uma mentalidade tipicamente secular. Ainda hoje nós, nos nossos dias, encontramos pessoas a pensar desta forma, ou seja, têm estes conceitos mentais. Quando ouvem, por exemplo, discussões de âmbito religioso, mas que gente tão parvinha, tão estúpida, claro, estão a discutir de coisas sem jeito nenhum, são uma camada de imbecis, de palermas, de atrasados mentais. Para eles é assim que eles veem. Agora, Festo faz um resumo, quando junta toda a gente, e diz ao rei Agripa, que já conhecia a história, não é? Que na verdade, no 25, ele diz que na verdade este réu apelou para o imperador, que aqui na minha versão é referido como Augusto, que é o César que estava lá atrás, não é? E que ele determinou enviar, mas que, depois diz no 27, parece-me contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Mas até ele já sabia quais eram as acusações. Porquê é que foi preciso juntar novamente? Bom, ele podia dizer assim, é para o rei Agripa ver, mas na verdade era... Não, Filipe, isto mostra claramente uma coisa. Festo estava com dificuldade em escrever um relatório com certeza. Que acusação é que ele ia fazer se sabia que era tudo falso? Exatamente. Então deixa juntar aqui o rei que tem mais experiência. É para ver se a gente consegue aqui... A ver se a gente consegue dizer, olha, César Augusto, este indivíduo é acusado disto assim. Porque senão, eu ia enviar uma carta com uma acusação que o imperador ia dizer, poxa, estes meus oficiais não prestam para nada. Estão a chatear por causa deste assunto que está aqui. Então o homem vê-se logo que não tem culpa nenhuma disto. Ou seja, arranjar ali um subterfúgio para tentar acusar um homem inocente. Mais uma vez faz lembrar a vida de Jesus, isto. Exatamente. Mais uma vez. Mas pronto. Jesus podia ser acusado justamente de quê? De nada. De nada. E portanto ali houve claramente ali um complô. Um complô, claro, de tentar encontrar acusações onde não as havia. Ou seja, a culpa de Paulo era ser cristão, era a culpa dele, não estou a ver mais nenhuma que se lhe possa apontar. Que culpa é que Daniel tinha lá no tempo do Império Medo-Persa? Era ser adorador do verdadeiro Deus. Exatamente. E os três em frente à estátua a mesma coisa, exatamente. Não tinha mais culpa nenhuma. Exatamente. Então, no versículo 1 do capítulo 26, Agripa dá autorização a Paulo que se defenda. E Paulo vai pregar diante da Agripa como já tinha pregado diante dos outros. Aqui Agripa, pelo menos ele aqui, já enfatizaste isto, mas vou enfatizar mais uma vez, Agripa aqui, ele respeita o direito romano. Porque quando diz aqui no versículo 1, Agripa dirigindo-se a Paulo disse, é permitido, porquê? Pela lei romana, subentendido, que uso da palavra em tua defesa. Reparem o que está escrito no capítulo 25, versículo 16. A ele respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Portanto, aqui era portanto, Festo a explicar o caso a Agripa. Então Agripa, com base neste postulado do direito romano, diz, ok, é permitido que use da palavra em tua defesa. Mas aqui claramente se vê que havia na mente destes políticos a intenção de arranjar aqui qualquer coisa para o acusar. Estava difícil, não sabiam como é que dar a volta,
mas pelo menos respeitam este princípio. Bom, fala lá mais uma vez. E Paulo vai falar então. Então Paulo começa a fazer mais uma vez o seu testemunho pessoal. Exatamente. De como teve um encontro com Cristo, como ele mudou a sua vida e explica mesmo em detalhe o episódio a caminho de Damasco que nós já falámos anteriormente, e para quem está a acompanhar, ele fala desde o versículo 2 até ao versículo 23, e termina no versículo 23, não falando de si mesmo, ou seja, ele conta a história dele apenas para explicar e testemunhar acerca da razão da sua fé. Exatamente. Ou seja, Paulo, mais uma vez, neste caso até foi muito esperto, até foi muito astuto, no bom sentido, ele aproveita a ocasião para fazer uma pregação evangélica. Exatamente. E no versículo 23 ele diz, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, que eram eles também, os romanos também eram os gentios. Ou seja, ele termina com esta pregação e dá aqui... Ele não termina, ele é interrompido. É interrompido. Termina porque é interrompido. Exatamente, porque senão ele continuaria a falar mais coisas. E a interrupção é uma coisa muito interessante, porque é interrompido por quem? Por Festo. Mas veja bem, pastor, no versículo 26, foi Agripa que lhe deu autorização para falar. Então porquê é que é Festo que o interrompe aqui? Porque não estava aí de acordo com os planos de Festo. Estava aí exatamente ao contrário. Porque Paulo não vai dar nenhuma razão para eles dizerem, olha, está aqui uma coisa para o acusarmos. Pelo contrário, ainda vai fazer uma pregação contra os que estavam a acusá-lo, contra as tradições do Império Romano, ou o paganismo do Império Romano. Não podemos esquecer que tinha sido a mão romana que tinha executado este mesmo Cristo, também, não é? Também era uma condenação para eles. Quer dizer, pesava essa condenação. Vamos ali para tentar apanhar Paulo e ele faz-nos uma pregação da religião dele. Então aqui, os nossos planos estão a sair furados. Então o que é que Festo isto? Estás louco. É. Ou seja, não estás bom da tua cabeça. Estás louco, Paulo, muitas letras te fazem delirar. Andas a perder muito tempo com esses teus estudos religiosos, não sei o quê, e tu não estás a ficar bom da cabeça. Exatamente. Não é isto aquele discurso que o pastor disse há bocado também? Claramente. Ainda recentemente um membro da minha própria família dizia, tu andas louco, tu andas só a estudar, até empregou uma linguagem muito baixa e muito ofensiva, andas só a estudar a Bíblia, não sei o quê, não sabes mais nada, nunca estudaste outra coisa. São acusações típicas, não há nada de novo debaixo do sol. Portanto, as acusações foram feitas contra Paulo, são feitas contra os servos de Deus, são feitas atualmente. Ou seja, estás louco, estás só a lidar com essas coisas religiosas, estás completamente... E agora reparem, Paulo também não se fez rogado. Claro. Ele diz no versículo 25, Paulo porém respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Reparem aqui na forma educada e respeitosa com que Paulo trata a Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Aqui Paulo estica um bocadinho a corda. Pois estica. Estica um bocadinho a corda. Mas qual era o objetivo de Paulo? Era salvar aquele homem. Com certeza, apelar à consciência dele. Apelar à consciência então se eles dele. já tinham ouvido a pregação que ele tinha feito, o testemunho... E agora reparem, não ficava politicamente correto a este rei Agripa deixar-se convencer por alguém que estava na presença dele como um réu. Claro. E lá está. Porquê é que não cede à voz da consciência? Porque está aqui preocupado com as circunstâncias, com as... Epá, isto é terrível, isto é absolutamente terrível. Quantas pessoas ainda hoje não deixam de fazer as boas escolhas porque têm medo de parecer mal? Seria uma desonra eu, como rei, reconhecer que o réu é que está certo? Não, isso ficaria mal. Quantas e quantas vezes hoje pessoas não fazem decisões erradas porque não querem parecer mal? E então apagam ou suprimem a voz da sua consciência. E sabemos que a voz da consciência é a voz do Espírito Santo a falar ao nosso espírito. Paulo, por exemplo, em Romanos 9.1 diz que falo a verdade, não minto, falando o Espírito Santo na minha consciência. E, portanto, quantas pessoas não deixam de ouvir a voz de Deus porque se deixam levar mais por... vantagens circunstanciais. Temporais, momentâneas. Temporais. Isto é terrível. Pastor, eu acho que a resposta... Este homem tinha ali a salvação ao seu alcance e rejeitou-a completamente. É verdade. Faz lembrar Pôncio Pilatos também. É verdade. Ficou persuadido da verdade e não tomou o passo decisivo. E o versículo 28 diz esta frase de Agripa para Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão, que o autor da lição redige aqui de outra forma.
quando ele diz: estás a persuadir-me assim tão rapidamente para que me torne cristão? Ou seja, aquilo mexeu na consciência dele. Se mexeu. Aquilo mexeu na consciência dele. Mexeu. E ele percebeu que estava ali diante de um conflito. Um dos problemas qual era? A sala estava cheia de gente. Pois. A sala tinha Festo, tinha os outros oficiais que ali estavam e tinha também os judeus. Isso seria manifestar, entre aspas, uma grande fraqueza. Com certeza. Estar a ceder à convicção que aquele réu... Repara, as circunstâncias prevaleceram diante da convicção da sua consciência. Completamente, mas é isso que eu estou a querer enfatizar, ou seja, este homem mostrou que não era um homem de caráter, não era um homem que se pautava por aquilo que era correto, por aquilo que era justo, olhava para as circunstâncias. Isto para mim é uma coisa terrível, porque às vezes eu vejo pessoas hoje que estão bem posicionadas, têm posições de responsabilidade, sabem aquilo que é correto, sabem aquilo que é verdadeiro, mas não têm a coragem de tomar a decisão certa. Isto é terrível. Pastor, eu aqui tenho que introduzir aqui o Cornélio, sem dúvida nenhuma, porque Cornélio era romano, era um oficial, embora militar. Centurião. Este era um oficial mais civil do que militar, não é? Mais político. Exato. Mas Cornélio percebeu o que era certo e tomou posição ao lado daquilo que era certo. Ele e a casa dele. Exatamente. E também podia sofrer consequências, porque ele era um oficial romano, militar, com certeza. Estes aqui... Mas lá está, quando se faz uma decisão por consciência, não se olha às consequências. E estes aqui olharam às consequências, às circunstâncias. E sabe-se lá se neste momento não perderam a vida eterna por causa desta decisão que tomaram. Não tenho nenhuma dúvida. Ainda assim, já que houve esta interpelação para com Paulo, ele continua no versículo 29. Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Ele não estava a dizer eu é que sou bom, sejam como eu. Ele estava a dizer, o Senhor me transformou, o Senhor me converteu, o Senhor me chamou, tomara que isso acontecesse também convosco. Exatamente. Porque ali naquele momento a pregação de Paulo era para a Agripa, aquilo que o raio vindo do céu e a voz vindo do céu foi para Paulo. Exatamente. Só qual foi a diferença? Paulo, naquela hora, percebeu quem estava a chamá-lo. E tornou-se no grande homem missionário. E estes rejeitaram. Estes rejeitaram. E aqui está o crime de todos os séculos. Havia uma música antigamente, um grupo, que se chamava o crime dos séculos. Isto é que é o crime de todos os séculos, isto. É a pessoa rejeitar a oferta misericordiosa da graça divina. É terrível. Porque ninguém se perderá, eu gosto de pôr isto nestes termos, ninguém se perderá por ter cometido o mal. Porque todos somos pecadores. Porque se aquilo que nos faz perder fosse o cometermos o erro... Estamos todos perdidos. Ninguém salvaria. Ninguém se perde por ter cometido o erro. Muitos se perderão por não ter aceite a oferta misericordiosa da graça divina. Porque a oferta misericordiosa da graça divina só é aceite para aqueles que reconhecem que erraram. E aí é que está o grande problema. As pessoas não estão na disposição de reconhecer que erraram. Por isso é que há aquele texto pungente de Jeremias, em Jeremias 3:13, diz, tão somente reconhece que pecaste. Pois é. Tão somente. É como se Deus estivesse a fazer um apelo sentido. É a única coisa que tu precisas. Não precisas de fazer mais nada, só precisas de reconhecer. Porque a partir do momento em que nós reconhecemos que somos pecadores... abrimos espaço, a porta para o Senhor trabalhar. Para o Senhor entrar e trabalhar e fazer tudo o resto. Mas temos que começar por aí. Agora, o que acontece... E aí é a negação do eu que é tão dura, tão dura. Quando nós abrimos espaço para o Senhor entrar, é como se o Senhor tocasse aquela pedra, faz-me lembrar aquelas peças de dominó postas assim, Sim. E depois toca-se na primeira pedra e depois aquilo... Desmorona-se tudo. Inicia uma reação em cadeia. Quando nós consentimos em reconhecer que somos pecadores, é nós a deixar cair a primeira pedra e o resto é a reação em cadeia, o Senhor acaba por fazer. Agripa, o que acabou por fazer... E estes homens não quiseram reconhecer. O que acabou por fazer aqui foi o pecado contra o Espírito Santo. Exatamente. Porque o Espírito Santo estava a apelar para aquele homem, para reconhecer, e, pastor, já no trimestre passado, nós falámos até aqui, se até o próprio Nabucodonosor se convenceu de que estava mal e de que havia um Deus no céu, que era o verdadeiro Deus, então, se o Espírito Santo trabalhou esse homem para salvar aquele homem, então, e aquele homem aceitou, porque é que não poderia até o imperador romano, se fosse preciso? Com certeza. Claro que poderia, e um rei também poderia, com toda a certeza. Portanto, todos aqueles que se perdem, não se perdem por Deus não lhes ter dado oportunidades. Perdem-se por rejeitar. Perdem-se por rejeitar essas oportunidades. Isso acontece com todos. Com todos. Com romanos, com adventistas do sétimo dia, com todos. Tudo. Com humanos. Pastor, finalmente, depois no final... no versículo 30, vemos que Agripa levantou-se,
Todos se consultaram, diz no versículo 31, porque falavam uns com os outros, e concluíram mais uma vez. É verdade. Veja quantas vezes é que já chegamos a esta conclusão, pastor. Diz aqui, falavam uns com os outros. Pois. E dizendo o quê? O que é que lá diz? Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Não podemos apontar nada a este homem. E mesmo assim Não o soltaram. Não o soltaram. E arranjaram aqui um argumento, bom, ele apelou para César, agora temos que o mandar. Também é verdade que ele tinha apelado para César. Mas isso não era motivo para o não soltarem. Não, porque Paulo, mesmo antes de apelar para César, já estava claro que não podiam apontar nada que fosse digno de morte, nem de prisão sequer. Portanto, Paulo... Nenhum destes, portanto, nem o rei Agripa, nem o governador Festo poderiam ser acusados de ter solto a Paulo. Claro. Portanto, isto foi realmente aqui uma desculpa, dizer, bom, tu apelaste para César, então vais para César. Se a gente o soltar, os judeus vão ficar um bocado chateados connosco. Esse é que era o problema. E vamos perder o favor que temos aqui, e depois eles são um grupo muito guerrilheiro e ainda se revoltam contra nós e ficamos mal vistos. Há aqui um problema histórico que nós não podemos ignorar, não falámos ainda e eu vou aqui referir. Uma das províncias mais duras que o Império Romano tinha de governar, se não mesmo a mais difícil, era a Judeia. E, portanto, não era fácil para os romanos governar aquela província, porque, reparem, devido às convicções religiosas que os judeus tinham, portanto, eles pensavam por eles, tinham uma certa autonomia de pensamento e, portanto, não se deixavam subjugar facilmente pelos romanos. E, portanto, eles insurgiam-se contra o poder opressor romano. Então, os romanos, como tinham dificuldade em lidar com os judeus, porque era uma província muito difícil, então eles não queriam entrar em choque. E aqui claramente foi para, bom, não vamos aqui entrar em choque com os judeus, porque se entramos em choque com os judeus, então a nossa governação aqui na Judeia ainda fica pior. Foi claramente esse argumento que prevaleceu e, portanto, ao prevalecer esse argumento, rejeitaram a voz do Espírito Santo a falar-lhes na consciência. Isto é terrível. E assim nós temos, finalmente e fisicamente, Paulo a cumprir aquilo que o Senhor tinha revelado. Exatamente. Falaste em Jerusalém e agora há de passar para Roma para falar lá acerca de mim. Ou seja, o que é que isto mostra? E em jeito de conclusão desta lição, no meio de todos estas questões, estes enredos é a palavra apropriada, os planos de Deus cumprem-se. Com certeza. Isto é fenomenal. E nada pode derrubar aquilo que Deus... Nada. Ou seja, não desanime, irmão, irmã. Mesmo que você se veja às vezes num grande enredo, pode ter a certeza absoluta que se você se mantiver fiel ao Senhor e agir segundo a sua consciência e não de acordo com as circunstâncias, Deus vai sempre usar esse enredo para o bem da sua causa. Eu estou-me a lembrar, eu citei há pouco José no Egito, José filho de Jacó, que teve uma vida muito difícil em muitos dos seus anos, nomeadamente depois de ser vendido como escravo pelos irmãos. Mas não estava Deus a prepará-lo? E no capítulo 49 de Gênesis ele diz aos irmãos, não, Deus me enviou à vossa frente para salvar a terra. 50 de Gênesis. Sim, e portanto ele depois no fim ele percebe, não, isto foi tudo Deus a dirigir para que agora eu pudesse salvar a minha família e no fundo proteger o próprio plano da salvação. É verdade, porque os irmãos estavam muito preocupados depois da morte do pai. Claro. E então diz aqui no capítulo 50 de Gênesis, versículo 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Deus pode sempre transformar o mal em bem, mas apenas numa condição, na condição de que os seus servos se mantenham fiéis e íntegros a Deus e à sua verdade. E foi o caso de José, José manteve-se íntegro, foi o caso de Paulo, Paulo manteve-se íntegro e então assim os planos de Deus, portanto, puderam ir avante. O meu apelo final para todos vós, queridos irmãos, é mantenham-se fiéis a Deus e podem ter a certeza, queridos irmãos, o Senhor vai-vos usar para o avanço da sua causa. E todos aqueles que se deixam usar pelo Senhor para o avanço da sua causa só têm a ganhar com isso. E assim nós estamos a despedir-nos para a próxima semana e falaremos de Paulo em Roma, que é a parte final do trimestre. Depois tu podemos terminar com a oração, por favor. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pela tua maravilhosa revelação. Por ela, Senhor, nós podemos tomar plena consciência dos teus planos que nunca falham, mas na condição de nós permanecermos fiéis do teu lado. Então, Senhor, apesar de vivermos situações difíceis,
vivermos grandes enredos, como foi o caso de Paulo. Ajuda-nos a nunca perder esta certeza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas e se nós permitirmos estar sob o Teu comando, sob o Teu controle, então, Senhor, Tu nos podes usar de formas extraordinárias para cumprir com os Teus planos em nós e através de nós. Então, Senhor, ajuda-nos, dá-nos a graça de sermos fiéis a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos a graça, Senhor, de podermos perseverar na verdade, podemos perseverar no caminho do bem, para que assim, Senhor, Tu nos possas usar, não de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com os Teus planos e de acordo com a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, ao Teu serviço. Tudo isto nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para o último estudo deste trimestre. Até mais.